Deus abençoe. Depois de tudo isso, vocês querem que a gente pregue a palavra. Isso é desumano. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Será que aquele relógio ali está certo? Eu acho que ele está errado, né? 10:10. Amém. Salmo 51, por favor. Vamos abrir o Salmo 51. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Aí tem alguns que precisam de misericórdia. Salmo 51. Diz assim: ao músico-chefe, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio a ele, depois dele ter estado com Batseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas tenras misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente de minha iniquidade e limpa-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, e cometi este mal à tua vista, para que tu pudesses ser justificado quando falares, e ser claro quando julgares. Eis que fui moldado na iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. Eis que tu desejas a verdade no íntimo, e na parte escondida tu me farás conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e serei limpo. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir a felicidade e a alegria, que os ossos que tu quebrastes possam se regozijar. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova um espírito correto dentro de mim. Não me expulses da tua presença, e não toma de mim o teu Santo Espírito. Restaura-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito livre. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, tu, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará alto a tua justiça. O Senhor abre os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois tu não desejas sacrifícios, senão eu o faria. Tu não te agradas com ofertas queimadas. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não desprezarás. Faz o bem em teu bom prazer a Sião. Constrói tu os muros de Jerusalém. Então te agradarás com sacrifícios de justiça, com a oferta queimada, e a oferta queimada por inteiro. Então oferecerão novilhos sobre o teu altar. Curve sua cabeça. Senhor, temos lido a tua palavra, uma porção das tuas escrituras. Espírito Santo, guia-nos na meditação dessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Esse salmo é um salmo de Davi. E esse salmo de Davi, ele vira um cântico de um coração de um homem que passou por declives na vida espiritual. Declives que trouxeram para ele muitas situações embaraçosas. Veja bem, Davi, segundo as Escrituras, nós temos aprendido que ele é um homem segundo o coração de Deus. Lá em Atos 13:22, quando Paulo está pregando, ele fala isso. Davi, segundo o coração de Deus. No mesmo capítulo de Atos 13, agora no versículo 36, ele fala que Davi, um homem que marcou uma geração. Um homem que conhecia o Senhor, não só de ouvir falar,
mas também vinha experimentando a boa mão do Senhor. Era um jovem, magrelo, talvez, cheio de espinhas, um adolescente que cuidava lá das ovelhas de seu pai. Que cuidando das ovelhas do seu pai, pôde experimentar a manifestação do poder de Deus, quando corajosamente ele se interpôs contra o leão, contra o urso, e pôde defender as ovelhas de seu pai. O homem, quando o coração, ele ardia por Deus, e quando aquele gigante, Golias, dizia maldições contra o Deus de Israel, ele se prontificou a derrubar aquele gigante guerreiro, apenas com 5 pedrinhas, e foi necessário apenas uma pedrinha para derrubar aquele gigante. Esse é Davi. Esse salmo, ele tem por trás dele uma história, e é a história que está lá em 1 Samuel, 2 Samuel 12, capítulo 12 e 13, quando Davi não deveria estar no lugar que estava, não deveria estar vendo o que estava vendo, e não deveria ter feito o que fez. Me explico. Era o tempo que os reis saíam com seus exércitos para a batalha, mas os generais de Davi então disse: Davi, não sai não, fica aí no palácio, deixa que nós saiamos como seus generais e vamos guerrear. E Davi ficou no palácio. Não era para ele ter ficado, mas ele ficou. Um certo dia Davi se levanta do seu leito e vai passear ali no seu palácio. E então, estando no lugar que não deveria estar, ele vê o que não deveria ver. Ele olha e ao longe, ele observa uma jovem formosa, bonita, tomando banho. E vendo aquilo que não deveria ver, ele faz aquilo que não deveria ter feito. Ele manda chamar Batseba, mesmo sabendo que ela era uma mulher casada com um dos seus guerreiros, Urias, que estava no fronte da batalha. Ele a toma e leva para o seu leito. E dali por diante começa uma tessitura que nenhum escritor de novelas consegue escrever tão bem como está descrito lá em Samuel. E começa as tramas dessa história. Batseba, ela concebe de Davi. Ela manda dizer: Davi, eu estou grávida, e agora? Então Davi manda chamar Urias do fronte de batalha e tenta enganá-lo, tenta levá-lo para a sua casa. Ele tenta ajeitar a situação, até que não tendo como fazer, ele manda matar Urias, indiretamente. E pensando que tudo estava muito bem coberto, muito bem tranquilo, ninguém estava sabendo do seu adultério e, consequentemente, também do seu assassinato, por que não dizer assim? Vem um profeta, Natã, adentra no palácio e conta para Davi: Davi, aconteceu um negócio. Tinha um homem pobre, vivendo com a sua família. Ele tinha uma só ovelhinha. Essa ovelhinha, ele cuidava dessa ovelhinha como fosse sua própria filha. Essa ovelhinha dormia no seu regaço, essa ovelhinha comia daquilo que ele comia. Mas um outro homem rico, que tinha muitos bens, muitas ovelhas, ele recebeu uma visita. E não querendo matar uma das suas muitas ovelhas, mandou retirar a ovelha daquele pobre homem, pobre, que só tinha uma, para oferecer de alimento para a sua visita. Então Davi se encheu de ira. Quem foi que fez isso? Que seja condenado e seja restituído 4 vezes mais por causa desse pecado. E Natã aponta para Davi e diz: foi você, Davi, quem fez isso.
Foi você. Você tomou a mulher que não era tua, se deitou com ela, e agora você pensa que isso está oculto? Assim diz o Senhor. Bom, se você quiser conhecer mais dessa história, quando depois do almoço você pode pegar a sua Bíblia e ler lá no livro de Samuel. Desse contexto histórico nasce esse salmo que acabamos de ler. E ele começa assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo as tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Esse salmo é mais do que um escrito. É uma oração de um coração afligido, de um coração que está sentindo o peso do pecado. E nós estamos aqui nessa manhã e nós não somos diferentes de Davi. Se Davi é o herói de Deus, o guerreiro de Deus, ele é um homem com uma alma humana, tal qual nós somos aqui homens com almas humanas. Que erramos, temos declives espirituais, mas uma coisa certa aqui: para o peso do pecado não existe outra saída a não ser o pagamento desse pecado. É certo que nós não podemos pagar pelos nossos pecados, mas existe aquele que se levantou há 2000 anos atrás. Ele veio como Deus homem e ele pagou o meu pecado e o teu pecado na cruz. Pecado não se justifica, pecado se paga. Mas nós não podemos pagar por nossos pecados. Então misericórdias, como Davi então, ele escreve: tem misericórdia de mim, ó Deus. Ele está ciente que ele mesmo não pode mais fazer nada daquilo que ele fez, não pode voltar atrás, ele não pode reescrever a história, apenas ele pode clamar por misericórdia. Eu não sei como você adentrou nessa manhã, aqui nessa igreja, e então não sei qual é a aflição do teu coração, mas a oração de Davi é muito apropriada. É uma oração que clama pela misericórdia do Senhor. Davi merecia ser destituído do seu reino, ele merecia ter sido levado à morte, conforme o rigor da lei. Conforme o rigor da lei de Deus, todos nós aqui jamais estaríamos assentados aqui nessa manhã, mas unicamente estamos aqui por causa das misericórdias de Deus que se renovam sobre nós toda manhã. Isso nos mantém de pé e temos que estar bem cientes dessas misericórdias. Aquilo que deveríamos receber de pagamento por causa dos nossos pecados, o Senhor não nos dá esse pagamento, mas ainda Ele despeja a sua graça sobre nossas vidas. Versículo 2, ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade e limpa-me do meu coração. O pecado é feio. O pecado, ele destrói. O pecado é um câncer. O pecado é algo terrível. Quando Natã estava falando com Davi: olha, Davi, você pecou, mas você pecou contra o Senhor dos exércitos. Às vezes nós temos a ilusão de que quando mentimos, ou quando cometemos alguma coisa contra alguém, estamos pecando somente contra alguém, mas antes nós pecamos contra o Senhor. O nosso acerto de vida começa com acertar a vida com o Senhor, porque Ele é o único que pode nos lavar dos nossos pecados e nos purificar de toda a imundícia.
Somente Ele tem esse poder de adentrar na nossa alma e no nosso espírito e pesar nossa alma e espírito e nos falar através da palavra e fazer com que sejamos completamente limpos, lavados e purificados da iniquidade. Hebreus diz assim que a palavra de Deus é como uma espada que ela corta dos dois lados. É uma espada de dois gumes. E ela penetra em nossa vida. Ela vai até a divisão da alma e do espírito, discernindo a nossa vida. Por isso que nós não só devemos vir ao culto pela manhã, no domingo, ou à noite, no domingo. Não, nós temos que nos acercar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela tem o poder de discernir a nossa vida. É a palavra de Deus que fala conosco, é a palavra de Deus que nos incomoda, é a palavra de Deus que fica trabalhando junto com nossa consciência e dizendo: olha, você precisa se adequar, você precisa rever isso. É a palavra de Deus. Versículo 3 diz assim: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre de mim. Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus, e parece que é meio difícil entender um homem segundo o coração de Deus cometer o que ele cometeu. Como pode esse homem ser segundo o coração de Deus? Meus queridos, nós somos, todos nós, verdadeiramente falando, nós somos falhos. E Davi está reconhecendo aqui a sua condição. Senhor, eu reconheço a minha iniquidade. Eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que as minhas transgressões me separam de Ti. Contra Ti, somente contra Ti eu pequei e cometi esse mal à Tua vista. E Davi, ele continua fazendo essa oração, esse salmo que vira canção, que vira cântico. Ele abre o seu coração, ele diz: olha Senhor, eu sou falho, eu nasci em pecado me concedeu minha mãe. Mas Senhor, olha no meu coração, porque eu te desejo, eu te quero, purifica-me com hisopo. Purifica-me, serei limpo, lava-me e ficarei mais branco que a neve. As atitudes que um homem e uma mulher têm diante de Deus dizem de que material esse homem e mulher é feito. As atitudes que temos diante do Senhor vão dizer se você é um herói da fé ou não. E ser herói da fé não é para contar para Deus aquilo que você fez já em nome de Deus. Davi poderia ter dito assim para Deus o seguinte: olha Deus, em Teu nome eu fiz muitas guerras, em Teu nome eu batalhei muitas batalhas, em Teu nome eu venci os Teus inimigos, em Teu nome eu ergui o estandarte do Teu nome entre os povos pagãos, em Teu nome fiz isso ou aquilo. Não, mas Davi, ele diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Talvez você tenha que parar de se justificar diante de Deus. Deus não quer a sua justificativa, Ele quer o teu coração. Ele não quer saber daquilo que você já fez ou deixou de fazer, mas que você reconheça a soberania de Deus sobre você, e que você, com o coração aberto, diga: Senhor, purifica-me, porque só Tu tens esse poder. Eu me lembro de Jesus ainda nessa terra, quando Ele vê lá um homem, e esse homem diz: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era Bartimeu, cego, mendigo.
Bartimeu não se virou para Jesus e falou: olha, Senhor, minha condição social é terrível. Por favor, Deus, segundo a cota social, me dá aí um milagre. Mas ele simplesmente se vira para Deus e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Versículo 8: faz-me ouvir felicidade e alegria, que os ossos que tu quebrastes possam se regozijar. O pecado é tão terrível, tão terrível. Eu quero que você volte um pouquinho aí em Salmo 32. Versículo 3, 4 e 5 diz assim: quando eu mantive o silêncio, meus ossos envelheceram por meio do meu bramido todo dia. Algumas versões assim: enquanto me calei, os meus ossos apodreceram. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, meu orvalho é transformado em seca de verão. Versículo 4: eu reconheço o meu pecado diante de ti, e a minha iniquidade eu não escondi. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Veja, queridos, na mais profunda seca, na mais profunda dor, na mais profunda ausência de Deus, Deus se manifesta para com o homem, manifestando a sua misericórdia, mas não somente a sua misericórdia, mas também a sua graça. Versículo 10: cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova em mim um espírito correto. Agostinho de Hipona disse uma frase muito célebre. Ele disse assim: dá-me aquilo que ordenas, e ordena-me aquilo que queres. Nós estamos numa jornada rumo aos céus. Estamos caminhando para os céus. Aqueles que já entregaram a sua vida ao Senhor, que já o confessaram diante dos homens, têm experimentado o novo nascimento, e têm certeza absoluta que o seu nome está escrito no nome da vida, está numa jornada de fé. Está numa jornada de fé e sendo aperfeiçoados no Senhor. Está numa jornada de fé, sendo aperfeiçoados, mas sendo também santificados no Senhor. A palavra do Senhor diz que, sendo servos do Senhor, sendo seus vasos, sendo seus filhos, é possível que nós possamos entristecer o Espírito de Deus, por causa das nossas atitudes e comportamentos e ações. Já não queremos mais orar, não queremos mais buscar ao Senhor. O pecado vai criando uma crosta na nossa consciência, que a palavra está em mais dificuldade de quebrar, em mais dificuldade de falar ao nosso coração. E aí nós pensamos assim: não, eu vou me esforçar. Eu vou me esforçar. Como se a tua caminhada com Deus fosse única e exclusivamente uma questão moral. A tua caminhada com Deus não é uma questão moral. A tua caminhada com Deus é uma questão espiritual. A tua caminhada com Deus é a manifestação do próprio Deus através do seu Espírito. Se Ele te chamou, Ele também te elegeu, e Ele também te dá forças para que você chegue até os céus. Cria em mim um coração puro. Eu não sei que tipo de oração você veio fazer aqui nessa manhã, mas essa é a oração principal dessa manhã. Cria em mim, Senhor, um coração limpo. Cria em mim, Senhor, e renova dentro de mim esse espírito
não retires de mim, não me expulses da tua presença e não tome de mim o teu Santo Espírito. É o clamor desse homem há 3.000 anos atrás e deve ser o nosso clamor nessa manhã. Senhor, cria em mim um coração inabalável. Cria em mim, Senhor, porque só por causa das tuas misericórdias e da sua graça que se renova toda manhã, tu podes fazer isso. Eu não sei com que animosidade você entrou aqui nessa manhã, eu não sei com que forças você entrou aqui essa manhã, mas aquele que te vê, ele te vê no teu coração, e você pode orar a ele: cria em mim, Senhor, um coração puro, e ele vai transformar a sua vida. Porque Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu ajudador. Coração puro. E aí vem a parte final desse salmo. A partir do versículo 12 diz assim: restaura-me a alegria da tua salvação. Com que você tem andado triste até hoje? Quais têm sido os motivos da tua tristeza, da tua amargura? Porque o pecado traz tristeza e traz amargura. O pecado traz peso. Olha, pastor, o meu coração, só Deus sabe como estar. E é bom que só Deus sabe mesmo. Porque eu mesmo seria impossível de compreender o teu coração, de discernir o teu coração. Mas o Espírito Santo do Senhor está hoje aqui, discernindo as nossas vidas. E você pode orar: Senhor, restaura-me a alegria da tua salvação. Restaura-me a alegria da tua salvação. É aquela alegria que mesmo que você não veja que caminho você vai correr, mas você quer correr. É aquela alegria que você não sabe com que meios você vai subsistir, mas você crê que você vai subsistir, porque aquele que te dá força, aquele que te suporta. A alegria da salvação, que mesmo que os seus olhos não veem, mesmo que os seus olhos físicos não contemplem as condições ideais, mas os teus olhos estão olhando para aquele que é o autor e consumador da sua fé. Restaura-me a alegria da salvação. Talvez você tenha estado onde não deveria estar, vendo aquilo que não deveria ver, e fazendo aquilo que não deveria fazer. Mas se você abre o teu coração ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos restaurar sempre. Primeira carta de João 1:9. Se confessares os teus pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Essa é a atitude de quebrantamento, de um espírito contrito, de um coração quebrantado, deve ser uma condição não única, mas sempre diária. Quem nessa semana pode dizer: pastor, eu não pequei essa semana? Quem de nós aqui pode levantar as mãos e falar: olha, eu fui irrepreensível, meus pensamentos foram irrepreensíveis, minhas atitudes todas irrepreensíveis. Será que podemos comparecer diante de Deus e nos justificar diante de Deus nessa manhã, dizendo: Senhor, eu não pequei contra Ti? Não, nenhum de nós podemos, mas com o coração contrito, dizer: Senhor, restaura-me. Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, eu sou fraco, mas Tu és forte. Senhor, aquilo que ordenas o que Tu queres. Senhor, eu sou dependente da Tua graça. Pode ter entrado nessa manhã aqui com o coração quebrantado, mas o Senhor é único e poderoso para te dar graça sobre graça. Graça sobre graça. Romanos diz, Paulo escrevendo: aonde abundou o pecado, superabundou
a graça de Deus. Às vezes queremos respostas de Deus muito pontuais, muito diretas, mas a resposta de Deus para nossas vidas nessa manhã é a seguinte: a minha graça te basta. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Estamos reunidos aqui como igreja. Tu sondas nossos corações e conhece a nossa vida. Queremos trazer, Senhor, diante de Ti, não sacrifícios que Tu não desejas, mas nosso coração experimentado na humilhação, no contritamento, diante da Tua presença. Reconhecendo que Tu és justo quando Tu te levantas, reconhecendo que os Teus decretos, os Teus mandamentos são justos, bons e retos. Clamamos nessa manhã, Senhor, pelo Teu perdão, pela Tua graça manifesta através do perdão. Restaura-nos, Senhor, nessa manhã, ó Deus, e nos dá a condição para seguirmos até o fim. Guarda-nos, Senhor, em Ti. Não retires o Teu Espírito sobre nós, mas antes confirma dia a dia, Senhor, a Tua morada em nossas vidas. Para aqueles que não têm conhecido o Senhor como o único e suficiente Salvador, também, Senhor, Tu falas a esses corações, tocando-lhes para que dependam somente de Ti, confessando o Senhor como o único e suficiente Salvador, para caminhar contigo dia a dia. Guarda-nos, Senhor, guarda-nos, Senhor. Confiados estamos em Ti, ó Cristo, Filho de Deus. Graças te damos, graças te damos. Amém e amém.